ventania, ou o sinal mesmo que se vai com o corte das fibras, né? Fibras óticas. E, bom, eu sou Luiz Felipe Almeida, eu sou agrônomo, né? E venho trabalhando nessa temática da agroecologia e segurança alimentar há um pouco mais de 2 anos. Então, não sou muito experiente nessa área, mas estou aprendendo muito aqui no SIG SAM, esse grupo de interesse especial, e acho que é uma ferramenta assim, maravilhosa para a gente ter contatos com outros pesquisadores, né, de outras regiões e também de outros países. Então, é maravilhosa essa experiência. Então, a gente vai falar hoje um pouco, né, sobre como vivem as crianças, né, na região norte, com a doutora Esther Mourão. A Esther, ela já trabalha há bastante tempo nesse assunto, ela é nutricionista e ela vai falar hoje um pouco, né, sobre a questão das crianças, né? Como que a gente faz essa avaliação nutricional, né, da desnutrição das crianças na região norte. Eu acho esse tema muito interessante. Acredito que na região norte nós temos também muitas crianças indígenas, né? Eu trabalho com essa temática aqui no Instituto Isiquirã, de Formação Superior Indígena, aqui da Universidade Federal de Roraima. E a gente vê, né, assim, que as crianças ainda têm bastantes problemas com a desnutrição. Então, gostaria de ouvir essa parte da Esther também, né? E também vou falar um pouco aqui sobre o currículo dela. Esther Mourão é amazonense, nutricionista, assessora técnica do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Amazonas, pesquisadora do projeto Praizan, da Universidade do Estado do Amazonas. Ela também é professora de graduação e pós-graduação. Ela é mestre em Ciências dos Alimentos pela Universidade Federal do Amazonas e doutora em Nutrição e Saúde Pública pela Faculdade de Saúde Pública da USP. Tem experiência em gestão estadual e municipal da Política Nacional de Alimentação e Nutrição. E o título da palestra dela é Como Vivem as Crianças na Região Norte, Déficit de Crescimento Infantil. Então, eu desejo uma boa palestra para Esther e a gente vai ter 40 minutos, tá bom, Esther, para a sua apresentação. E logo após a apresentação, a gente vai ter uns 30 a 40 minutos de perguntas. Então, vocês podem se inscrever para fazer as perguntas pelo áudio, acionando o microfone, ou fazer a pergunta pelo chat e eu posso ler para a Esther, para ela responder, tá bom? Uma boa tarde a todos e boa palestra. Boa tarde a todos. Eu não sei se a minha câmera está desligada, né, Johnny? Liguei, eu acho que sim. Está desligada. Mas já liguei. Ai, gente, olha, sinceramente, a tecnologia não me ajuda muito, não. Obrigada ao Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia pelo convite, na pessoa da doutora Dionísia Nagarrama, parabenizá-la por essa iniciativa de criar o SIG Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional da região norte. Eu acredito que, enquanto região norte, nós precisamos nos aproximar. Eu estou tentando resolver a situação aqui da minha câmera. Se não conseguir, depois eu passo para um outro computador, porque como o outro deu problema, eu já abri os dois. Mas assim, gente, e aí eu assisti desde do primeiro momento as palestras, e eu sempre, escutando os colegas passar a palestra, e ficava pensando, né?
que situação que nós vivemos. E aí eu consigo compartilhar um pouco do que eu vivi e estudei a partir desse grupo de interesse. Pode passar o próximo slide, por favor? Esther, é você que assim, gente, eu abri logo com 2 computadores. Se desse problema algum, eu já tinha um outro pronto. Como deu agora na câmera. Esther, também não tem... Tá, mas de qualquer maneira não tem problema se você ficar com câmera ligada ou não. A gente está te ouvindo bem. E você tem um comando da apresentação. Pode passar o próximo, por favor. Próximo slide. Eu vou falar um pouco de mim. Agradeço ao professor Luiz Felipe de ter me apresentado. Johnny, vocês estão me escutando? Sim, você não consegue passar por esse computador? Jennifer, você pode passar para ela então, porque eu coloquei a Esther como apresentadora. Você quer que eu te coloque como... Eu estou pedindo o próximo slide. Porque eu não estou conseguindo passar a apresentação aqui. Então, espera um pouquinho só. Espera só um pouquinho. Deixa eu só ver aqui. Então, eu vou tirar da Esther. Esther, eu vou tirar de você, porque você que está como controle. Eu vou tirar de você. Mas você quer que eu passe? Então eu passo. Eu não sabia. Não, você está com controle. Vai, faz aí. Vamos ver. A pergunta é o seguinte. Você sabe que ele demora um pouquinho, né? Aperta de novo e vamos esperar. Se você não conseguir, aí eu passo para a Jennifer. Johnny, eu prefiro que alguém passe por mim. Então tá bom. Eu passei para você, porque eu achei que vocês iam passar. Não. Então deixa eu só ver aqui. Tornar apresentador. Tá bom. Jennifer... Mas, enquanto isso, como os primeiros slides estão relacionados à minha pessoa, pronto, pode passar. Então, a minha formação, eu fiz nutrição na Universidade Federal de Pelotas, e lá eu tive o primeiro contato com o tema de desnutrição, porque foi colocado naquele momento, no início da minha graduação, que nós tínhamos altos índices de desnutrição na região norte. Eu achei estranho, porque eu cresci comendo muita castanha, tucumã, tomando muito açaí, né? A gente brincava de caroço de tucumã, a minha mãe falava do leite de sorva, leite do Amapá, então eu não conseguia entender desnutrição na região norte. Eu tive a felicidade de fazer o método com a doutora Lúcia Yuyama, do IMBA, e eu estudei idoso, e aí naquele momento eu até achei meio estranho, porque eu sempre trabalhei o tema criança e mulher gestante, né? E aí eu fui para o idoso, mas aí hoje eu entendo por que eu precisava estudar naquele momento o idoso. E agora, vamos dizer que coroou com a minha formação, o meu doutorado na Faculdade de Saúde Pública, e aí eu estudei desnutrição. O meu projeto inicial era estudar vigilância alimentar e nutricional. Só que aí, sabiamente, a minha orientadora me sugeriu que eu estudasse só desnutrição crônica, e aí eu vou explicar melhor para vocês o porquê. Então, essa é a minha formação. Eu destaquei algumas coisas relevantes da minha experiência profissional, como já foi colocado, eu fui professora dos cursos de farmácia, fono, estética, nutrição, nas faculdades Newton Lins e UEA. Na Universidade do Estado do Amazonas, eu elaborei, junto com um grupo, o projeto político-pedagógico do curso de Tecnologia dos Alimentos, e também tive a felicidade de ter função de coordenação de graduação e pós-graduação. O projeto Praizan, que é um projeto também ligado ao UEA, ele teve o objetivo de apoiar 4 estados da região norte no fortalecimento do CISAM, que é o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional. Então, percebam que toda a minha formação e a experiência profissional, ele sempre perpassou toda essa parte de segurança alimentar e nutricional. Além disso, meu trabalho com a Unicef, na verdade, eu era consultora de projetos da OELA e fizemos um trabalho para a Unicef. Nós trabalhamos durante
4 anos, os cuidados da mulher e da criança, e também o selo Unicef Município Aprovado, que também traz o tema de desnutrição, de vigilância alimentar e nutricional. Durante 10 anos eu fui responsável pelas ações de nutrição a nível estadual, e hoje tenho a felicidade de estar no Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Amazonas, apoiando os municípios na implantação das ações da organização da atenção nutricional na atenção primária. Próximo, por favor. Quando a gente fala de desnutrição, que vai ser o foco principal, quando você fala do tema, eu fico pensando, será que é muita pretensão minha falar como vivem as crianças na região norte? E vocês vão entender um pouco melhor mais na frente. Infelizmente, se nós pesquisamos, nós não publicamos. Se nós pesquisamos e publicamos, nós não trocamos informação. Então, o que eu vou trazer para vocês talvez seja a ponta desse iceberg. Porque, na verdade, eu não posso garantir como vivem as crianças na Amazônia em virtude da sua característica específica de cada estado e dentro do estado também. São realidades completamente diferentes. Por isso, e aí eu deixo para o grupo de interesse e para as instituições que não fazem parte, vamos pensar assim, do nosso grupo de WhatsApp, que compõem essas instituições de ensino, mas eu também sei que tem alunos. Então, é importante para o aluno, para outras instituições e para as instituições que fazem parte do grupo SIGSAN, que repensem as suas atividades de pesquisa, porque, infelizmente, nós não trocamos, nós não pesquisamos, e se pesquisamos, nós não publicamos. Quando eu falo da desnutrição, e aí, de novo, eu volto a falar da ponte do iceberg, ela retrata uma realidade que muitas vezes nós não conhecemos. E aí, quando eu discuto a questão do tema, poderia ser a invisibilidade da desnutrição na região norte. Porque hoje, se você pegar a agenda da Coordenação Geral da Política Nacional de Alimentação e Nutrição, junto ao Ministério da Saúde, você não tem uma estratégia para a desnutrição infantil. Quando teve um evento aqui em Manaus, coordenado pelo Conselho Nacional de Justiça, você não teve na pauta, que era a primeira infância, você não teve na pauta a questão da desnutrição. Se você fizer um levantamento de TCC, de pós-graduação, de graduação, de mestrado e doutorado, pouco provável você encontrar o tema desnutrição e desnutrição crônica. Então, a gente precisa realmente repensar essa área, porque existe um problema com uma base extremamente relevante e que a gente, às vezes, nem enxerga a ponta. Essa é a primeira reflexão. A segunda, a desnutrição na região norte. Ela é alta hoje, infelizmente, no Brasil, em virtude de fatores hereditários. Eu já escutei muito. Porque lá a população é indígena. Porque lá o povo do norte ele é baixinho mesmo. E aí eu me lembro de uma pessoa que foi referência na área de pesquisa na minha vida, o doutor Fernando Alencar, que ele dizia o seguinte, ele fazia uma hipótese: a desnutrição ela é alta porque ela é alta ou porque eu tenho desnutrições intergeracional, né? É aquela gestante que está com baixo peso, que engravida, que a criança nasce de baixo peso e assim por diante. Além da questão hereditária, a gente poderia discutir aqui, a desnutrição ela é hereditária ou ela é ambiental? Quando a gente pensa na região norte, qual é a prevalência da desnutrição? Quais são os fatores socioeconômicos, culturais e raciais? Será que realmente, professora Evelyn, que sempre me prestigia, muito obrigada, será que realmente a nossa desnutrição é alta, considerando a população indígena, que no Brasil é o estado do Amazonas que concentra a maior população indígena? Qual seria a relação pobreza, desnutrição, obesidade e mudanças climáticas? Que houve uma publicação recente sobre isso,
Claro que eu não vou me deter nessas questões específicas, apesar da relevância, em função do objetivo principal, que é falar da prevalência de desnutrição na região norte. Então, vejam que existe uma complexidade para a gente discutir a questão da desnutrição na região norte. E aí eu reforço a questão da pesquisa, a questão de dados secundários, porque eu vou utilizar o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional e das publicações. Pode passar o próximo. E aí, a gente começa com a questão de rever alguns conceitos e alguns mitos. Afinal de contas, o que é desnutrição? Se eu dissesse assim, Daiane, eu tenho uma criança desnutrida próximo da minha casa, o que a Daiane ia pensar? Olha, Esté, vamos dar uma cesta básica para essa criança, porque desnutrição está relacionada à fome, à pobreza. Será que isso seria suficiente? Então, eu preciso atualizar o meu conceito, que saiu da parte somente de déficit de consumo de proteína e calorias, para dizer déficit de tudo. O que é tudo? Socioeconômico, cultural, racial, ambiental, político e assim por diante. Então, é fundamental que eu reveja o meu conceito quando eu penso em nutrição. Porque se o meu conceito está equivocado, as ações relacionadas à desnutrição, elas vão ser também equivocadas. Quando eu penso em causas e consequências, é uma outra questão também que eu vejo as pessoas falarem: a culpa é do pai, a culpa é da mãe, porque não amamentou, porque está dando alimentos ultraprocessados. Mas será que essa causa é da mãe mesmo? Uma outra questão também em relação à desnutrição, déficit, crescimento, altura por idade, é o índice que tem sido utilizado nos últimos anos em relação quando eu penso no estado nutricional da criança. Na maioria das vezes, nós utilizamos o índice peso por idade. Entretanto, o peso por idade, ele não é tão sensível quanto a altura por idade e ele não reflete uma situação no passado. O peso por idade, se uma criança tiver diarreia agora, ela vai apresentar um baixo peso por idade. Agora, a altura não, por dois motivos. Primeiro, quando eu tiver um evento de desnutrição crônica por privação alimentar ou por outros motivos, a gente vai já falar sobre isso, e aquele centímetro, aquela altura que eu perdi durante a minha curva de crescimento, eu não recupero mais. Então, o melhor índice para avaliar desigualdade social numa comunidade é estatura por idade. É ele sim que vai me dizer não só a questão do crescimento, mas também que vai me mostrar como é que está o comportamento de exclusão de direitos naquela comunidade. Por isso que a gente recomenda a questão da estatura por idade. A outra questão é a curva de referência, que hoje é recomendado, o Ministério da Saúde recomenda, a curva de conferência da OMS, referência da OMS, de 2006. Aí tem uma questão que muitos profissionais, eles fazem o seguinte: não, mas essa curva, elas só servem para as pessoas do sul, sudeste, porque a realidade lá é diferente da nossa. E já existem várias evidências mostrando que se a criança tiver todos os fatores ambientais necessários para o pleno crescimento e desenvolvimento que está programado para ela, independente de onde ela nascer, ela vai se desenvolver bem. Então, aquela ideia do hereditário, que é assim porque nasceu assim, não é verdade. Realmente é o fator ambiental. Próximo, por favor. Quando a gente fala nas questões de causas e consequências, nós temos que lembrar dos aspectos sociais e econômicos também. A política econômica, o acesso aos serviços de saúde, e acesso a serviços de saúde não é só pesar e medir, é olhar para esse peso, é comparar ou a estatura, ou o IMC,
ou as circunferências, mas é comparar com 6 meses atrás, é comparar com o peso ao nascer, com a estatura ao nascer. A educação da mãe era extremamente relevante. A cultura dessa população, né? Política agrícola e sistema alimentar. Olha aí, gente, o grupo aqui, ele é forte nessa questão da política agrícola e sistema alimentar. Como é que está, eu não sei se o Flávio está na sala, que eu não olhei para todo mundo, e a Inara, mas o trabalho que vocês têm realizado, o pessoal de Manaus também, no Amazonas, tem impactado no estado nutricional positivo na população dos estados? Então, a política agrícola e sistema alimentar é fundamental. Eu tenho que pensar também na questão da água e saneamento. Isso vai impactar onde? Na habitação e fatores familiares, alimentação complementar inadequada, aleitamento materno, doenças infecciosas, e aí vem as causas que muitas vezes, ao atender uma criança numa unidade básica de saúde, você enxerga que a criança não está amamentando, mas não olha se ela está perdendo, ganhando peso e estatura. Então, a gente acaba sendo, eu sempre digo, bombeiro, né? A criança está com diarreia, tem gente que recomenda dar chá de goiaba para parar a diarreia, mas não enxerga se aquela diarreia é frequente, que inclusive isso está na caderneta. Então, é fundamental eu ir além dos sinais e sintomas relacionados à desnutrição. E essas causas também, muitas vezes a criança vai a óbito, mas não se investiga se existe uma desnutrição mascarada naquela questão de frequência ou de morte ou de morbidade das crianças. Próximo, por favor. E aí eu tenho o contexto, como eu falei para vocês, eu tenho a causa, e aí não tem como eu ter as consequências, que é o desenvolvimento cognitivo, lembrando que se eu, nos 2 primeiros anos, que são os 1000 dias, que é prioridade da saúde da criança, se eu não acompanhar os danos ao desenvolvimento cognitivo, eles podem ser, e eles são, muitas vezes irreversíveis. Recentemente, numa prática minha, num determinado município, houve uma observação de um profissional médico que as crianças estavam com dificuldade em aprender. E ele queria conversar com os professores porque as crianças não estavam aprendendo. Essas crianças, elas não estavam aprendendo porque os professores não ensinam ou porque o cognitivo dessa criança ela foi afetado em virtude de uma desnutrição pregressa, que pode ser, inclusive, a partir da gestação. Então, a gente precisa realmente repensar a nossa atitude, a nossa prática de saúde. A baixa estatura e lá na fase adulta, a obesidade. Existe, sim, uma relação entre desnutrição, ganho acelerado de peso em função da desnutrição, obesidade, diabetes, câncer, dentre outros. E no caso da economia, eu tenho problemas. A baixa capacidade de trabalho e de produtividade. E aí, qual é o emprego que essa criança, que esse adolescente, ele vai conseguir ter? Infelizmente, hoje nós temos uma realidade em vários municípios que já existem várias crianças sendo captadas pelo tráfico. O tráfico, ele não quer saber se a criança sabe ler e escrever, mas para essa área, que infelizmente é uma área obscura, serve. Então, a criança que tem dificuldade na escola, ela vai parar de estudar e vai ter que arrumar dinheiro, porque existe uma realidade, que é a realidade da fome, é a realidade da privação de vários direitos que são indispensáveis para o pleno crescimento e desenvolvimento. Próximo. Luiz Felipe vai me monitorando aí, hein? Quando eu vejo o número de pessoas com insuficiência de renda, insuficiência 2013, 2009, observem, guardem bem essa imagem, porque quando eu mostrar os dados de prevalência de desnutrição, vocês vão dizer, realmente, isso é verdadeiro. Então, vamos lá. 2003, 2009, o primeiro mapa 2003, o segundo mapa 2009. Observem que a região norte, infelizmente, estado do Amazonas,
eles realmente têm muitas pessoas com insuficiência de renda, insuficiência alimentar e insatisfação alimentar. Pode passar? Eu vou apresentar alguns dados rapidamente. E aí eu tenho a curva de crescimento que a maioria das pessoas não utilizam. Mesmo você tendo material extremamente relevante para a saúde da criança, quando você pega uma caderneta da criança, essa curva ela não está preenchida. O simples preenchimento desse documento faria com que nós pudéssemos identificar e agir naquela criança em risco nutricional, tanto para desnutrição como excesso de peso. E aí eu poderia saber até aquela criança que já está em risco nutricional e intervir antes que ela chegue à desnutrição. Então, é uma outra estratégia que a gente recomenda que seja mais utilizada para garantir a saúde da criança. O próximo, por favor. Bom, eu trouxe também o resultado de uma pesquisa que foi feita pelo Ministério da Saúde, que foi a chamada Nutricional Norte. Eu não trouxe da chamada Amazonas, porque como nós estamos com estados da região norte, é bom que a gente se enxergue. E para quem conhece a chamada Nutricional Amazonas, percebe que não houve diferença na prevalência quando eu comparo o Amazonas de nutrição com a chamada Norte. Então, vejam que o déficit de desnutrição, esse é o peso por idade. Observem que o Amazonas apresentava 9,7, Acre 6,6, Roraima 3, lá em cima, né? Rondônia 2,9, Amapá 8, Pará 8,1 e Tocantins 3,5. Vejam que neste período, em 2006, a PNDS mostrou que no Brasil o peso por idade era 1,7 e o Norte já apresentava 3,4. Então, mesmo eu considerando que o peso por idade não é um indicador muito adequado para eu avaliar a desnutrição, observem que a gente ainda tem algumas prevalências bem altas na nossa região. Próximo. Quando eu vou para a altura por idade, vejam a diferença em relação à prevalência. O Amazonas, que apresentava 9,1, quando eu avalio estatura por idade, ele tem uma desnutrição de 25,1. Então, esse é um outro motivo da importância de nós utilizarmos o índice estatura por idade quando eu quiser avaliar o pleno crescimento e desenvolvimento de uma criança. O Amapá foi para 31% a prevalência, e aí a PNDS no Brasil 7% e na região norte 14% também altura por idade. Então vejam que nós temos um grande desafio. E guardem esses números aí, 21, 25, 31, 30, 21, tá? Próximo, por favor. Aqui eu trouxe a curva, né? Com a verde é de normalidade, e aí é por sexo, e também diferentes índices. Eu tenho peso por idade, estatura por idade e o peso para estatura. Observem a inclinação da curva, estatura por idade para a esquerda. A esquerda é de nutrição, a direita, no caso, a esquerda para o computador, né, gente? É excesso de peso. Então, observem, isso é um dado de 2005, da chamada Norte, 2006, desculpa, a referência que é 2006 também, da OMS, e observem que a gente tem um grande problema de desnutrição crônica na região norte. Pode passar. Isso em 2007, tá, gente? Uma outra distribuição que eu quero mostrar para vocês verem a diferença do peso por idade, por comprimento para idade. Essa foi uma outra pesquisa que foi a chamada neonatal. Foi avaliado somente crianças menores de 2 anos. Então, vejam que quando eu tenho, infelizmente eu não posso usar apontador, né? Quando eu tenho -2,
que é desvio padrão, já é para baixo, já é considerado desnutrido. Então, observem que a curva, ela tem, quando eu comparo as duas, ela aparece muito mais. A prevalência de baixo comprimento para a idade é muito maior que peso por idade. Próximo. Também uma outra figura da chamada neonatal, mostrando Amazônia Legal, Nordeste, né? Porque antigamente se falava muito do Nordeste, é muita desnutrição no Nordeste. Então, a gente parabeniza os nossos colegas do Nordeste, que com certeza as universidades, UFBA, UFPE, UFAL e outras que eu estou falando das que eu mais conheço, né? Elas fizeram um trabalho, além disso, a sociedade civil. No Nordeste, a sociedade civil é extremamente forte, organizada, e mostra a diferença que aconteceu no déficit de peso, no déficit de comprimento e, inclusive, na obesidade. Quando eu vejo a Amazônia Legal, observem que o déficit de comprimento ele é semelhante à obesidade. Então, eu tenho uma superposição de problemas, né? Sobreposição. Eu não tenho muito bem caracterizado a transição nutricional em menores de 2 anos. Então, observem que nós, infelizmente, temos muita coisa para fazer. O próximo. Quando eu vejo em relação à vulnerabilidade, esse mapa eu tirei do estudo técnico da Kaizen Nacional. Ele faz uma comparação de 2 períodos. Esse daí é só 2016. Todo esse material, gente, eu posso depois passar para a doutora Dionísia e ela encaminhar para vocês. Observem, quando eu penso na vulnerabilidade, que são vários fatores que são avaliados, não só a desnutrição, mas vejam que, infelizmente, a região norte, ela está pintadinha como tendo altas vulnerabilidades relacionadas à desnutrição. São vários outros indicadores, escolaridade, saneamento. Pode passar. Portanto, pode passar, acho que é a Jennifer que está passando, observem que a gente não é só entregar cestas básicas, né? E aí, uma outra questão, o problema de nutrição é indígena, mas será que é indígena? A organização negra questiona muito os quilombolas. Eu tenho certeza que se a minha colega Arlete estivesse assistindo, ela ia perguntar, mas e os quilombolas? Esse é um estudo técnico da Kaizen. Ele usa como fonte de dados o CISVAN, que foi o que eu utilizei no meu doutorado, e eles fizeram esse relatório em relação ao CISVAN 2014 e 2016. Então, vejam que a prevalência do déficit de altura por idade em menores de 5 anos, tanto em indígenas como em ribeirinhos, é quase semelhante. Lembrando que a proteção aos indígenas é muito maior quando eu comparo com indígenas ou quilombolas. Lembrando que esse dado ele tem que ser olhado com muito cuidado, considerando ser dados secundários e que podem não retratar a realidade, principalmente aí quilombolas. Vou falar de novo na minha amiga Arlete, ela ia dizer, não é bem assim que é a realidade dos quilombolas. Então, esses são os dados do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional. Pode passar. E aí a gente vê a questão dos ribeirinhos, que a gente esquece os ribeirinhos. Se preocupa muito com o indígena, não é que não tenha que se preocupar, mas a gente tem que repensar realmente nos ribeirinhos. Tem outras pesquisas também, né? Se vocês olharem o Inquérito Nacional de Saúde e Nutrição dos Indígenas, vocês vão ver que os resultados que eu trago no meu doutorado, eles são semelhantes ao que a literatura traz. E aí, quando foi agora em março, eu tive a felicidade de defender meu doutorado, e eu estudei a vigilância epidemiológica da desnutrição infantil na região norte brasileira, 2008 a 2017. Eu fiz questão de fazer uma série temporal, porque a maioria dos estudos, eles são de prevalência, prevalência porque fazem estudo transversal.
os estudos transversais, eles só são interessantes quando você faz uma revisão da literatura ou quando você procura, revisão da literatura, porque aí você vai comparar o crescimento dessa prevalência, mas existe uma limitação muito grande sobre isso, porque vai depender da metodologia e da população que você estuda. Então, por isso que eu escolhi fazer uma série temporal. Eu tive a felicidade mesmo de ser orientada da doutora Patrícia Constante Jaime. Essa foto é da minha banca de qualificação. Infelizmente, a minha defesa ela foi via web. E aí eu não tive a felicidade de ter essa foto aí com a minha orientadora. Mas essa pessoa que está ao meu lado, uma de saia, é a minha orientadora, né? De saia e casaco. E a outra é uma colega que já foi coordenadora de nutrição de São Paulo, e aí ela participou da minha qualificação e também na minha defesa. Eu fiquei muito feliz com a participação dela, a Silvia Saldiva. E tem o professor Francisco, que também ele é epidemiologista e participou na minha qualificação. Na defesa já foram outras nutricionistas. Pode passar o próximo, por favor? Bom, aí eu vou pedir só um momento de vocês, por favor. Desculpa, tá, gente? Bom, então eu vou direto no resultado da minha tese, né? Depois eu posso disponibilizar minha tese para quem tiver mais interesse de se aprofundar no tema. A primeira coisa que eu fiz foi uma revisão de escopo. Bom, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção, o meu primeiro objetivo era a revisão de escopo. Por que eu fiz uma revisão de escopo? Considerando as dificuldades metodológicas para fazer uma revisão sistemática e principalmente meta-análise. Para que eu também pudesse incluir alguns estudos técnicos, não só científicos, né? Alguns relatórios técnicos. Então, eu resolvi fazer uma revisão de escopo. Eu só trouxe, da minha revisão de escopo, eu trouxe algumas informações, mas eu queria chamar a atenção para o número de estudos avaliados. Então, parabéns ao Acre, que do número de estudos que eu encontrei, de 34 artigos, 17 era do estado do Acre. E aí vocês podem me dizer, mas Esther, a gente pesquisou muita coisa sobre desnutrição, déficit de crescimento, tá, gente? Podem ter pesquisado, mas não foi publicado. E o meu ano foi 2008 a 2017. E aí, os estudos do Dr. Fernando e de outros colegas que também pesquisaram desnutrição infantil, eles não podiam entrar na minha revisão de escopo. E eu tive estados como Amapá, o Pará e Rondônia, Roraima e Tocantins, que eu não encontrei, ok? De acordo com os meus descritores, a base de dados que eu fiz, eu trabalhei com PubMed e também com... gente, isso está na minha referência, depois vocês podem olhar na minha tese, é só para senão eu me perco aqui, tá? Então, é só para mostrar que a gente teve poucas publicações na região norte. Pode passar o próximo, por favor. Isso. Aí, minha primeira figura em relação a déficit de crescimento. Eu peguei, de acordo com a minha revisão de escopo, eu coloquei a prevalência e eu fiz uma linha com as prevalências. Observem que no ano de 2009, 2011, 12 e 13, e depois 16, foram os anos que mais tiveram publicações trazendo a questão da desnutrição infantil.
essas prevalências que estão destacadas em vermelho são que envolvem ou são especificamente populações indígenas. Por exemplo, em 2014, a Lídia Pantoja fez uma pesquisa com Yanomami e olha a prevalência de desnutrição crônica, gente. Isso aqui eu poderia também utilizar como tema infância perdida, porque 80% dos indígenas com desnutrição crônica, isso é muito grave, isso é muito preocupante. Que futuro vai ter essas crianças? E a gente tem mania, né? Dizer a criança é o futuro do amanhã, mas que amanhã é esse? Né? Então, mesmo nos que não têm indígenas, nós temos prevalências, por exemplo, de 23% em 2009, nós temos prevalência em 2016 de 37%, que não envolve indígenas. Então, infelizmente, a prevalência no nosso estado, na nossa região é muito grande. E aí, para comparar com a situação mundial da infância, o déficit de crescimento, isso é um dado do Unicef, em 2019 foi 21,9%. Próximo. Quando a gente avaliou a questão de fatores associados à prevalência, nós encontramos ser do sexo masculino, faixa etária a partir de 1 ano, provavelmente em função da proteção maior nos primeiros anos de vida, a questão da política de aleitamento materno e de vacina também aumentou muito, né? Ela evoluiu muito no Brasil. Isso fez com que o Brasil reduzisse de forma significativa a mortalidade infantil, certo? Descendência indígena era um fator de risco para a desnutrição. Baixa ingestão de vitamina A, residir na região norte isso está na PNDS também, se vocês observarem. Residir na região norte é um fator de risco para a desnutrição. Residir em terra indígena, agora imagina, criança do sexo masculino que reside na região norte é indígena, como é que fica? Beneficiário do BPF, que é o Programa Bolsa Família e PET, dispersão de lixo foi relacionado à desnutrição, escolaridade materna baixa, baixo poder aquisitivo, pai ou padrasto não alfabetizado, menor altura materna, essa que é a questão da intergeracional da desnutrição, residir com apenas ou nenhum dos pais biológicos e presença de esgoto ao céu aberto. Aqui a gente nem tem, né, na região norte. Próximo. Então, vejam, lembrem-se sempre daquele iceberg, né? Quando eu penso na vigilância alimentar e nutricional, então eu saio da revisão de escopo e vou para a vigilância alimentar e nutricional, que é realizada na atenção primária por meio do sistema de vigilância alimentar e nutricional. Eu vejo o sistema de vigilância alimentar e nutricional como uma oportunidade de acompanhar essa criança e intervir. E aí a gente vai perceber que não é bem assim que funciona. Além disso, é um instrumento fácil e de baixo custo, é uma importante ferramenta de triagem de pessoas em risco nutricional, contém dados para a gestão de ações públicas. Além disso, o aumento da cobertura da vigilância alimentar nacional do CISVAN, ele tem sido evidenciado ao longo dos anos. Pode passar. Esse é o meu primeiro resultado da série temporal, olhando os dados do déficit de crescimento, altura por idade, 2008-2017. Eu acabei não colocando a tendência, mas depois eu posso complementar, porque, na verdade, o que eu queria mesmo mostrar para vocês nessa minha fala eram as prevalências. Observem que em 2008 a prevalência era 23,2 no norte. 2017, 18,6. Amapá, 23,1. 2017, 22,1. Parabéns ao Acre, ao Pará, principalmente, Acre e Pará, porque eles tiveram e têm um desafio também grande, mas eles tiveram uma redução expressiva da
prevalência de desnutrição, porque nós utilizamos o método de Press-Witten para fazer essa análise. De qualquer forma, lembra aqueles dados que a gente mostrou logo no início, 23, 30? Então, observem, porque alguém pode dizer assim, não, mas esses dados é o município que coloca, é o ACS, ele pode até não ser verdadeiro, mas, em média, ele mostra, ele reafirma o desafio da desnutrição na região norte. Pode passar, por favor. Aí, mostrando a tendência da cobertura, então, eu tenho 2008, 2012, 2017. Observe que o Amazonas está de parabéns, porque melhorou muito a questão da inserção dos dados. Parabéns ao trabalho da Joselina Castro, da Liane, toda a equipe da Secretaria de Estado da Saúde, que faz um trabalho com os municípios, assim como a Delta Irene, lá no Acre, assim como a Livramento, em Roraima. A minha colega de Rondônia vai me perdoar, mas eu não me lembrei do nome dela neste momento. Até porque essas colegas que eu citei, elas são coordenadoras há muito tempo. Então, vejam que não deve ser fácil mobilizar os municípios para informar os dados. Então, os estados realmente fizeram esforço e, assim como o Brasil, melhorou a cobertura do sistema, que era um outro objetivo meu. Próximo, por favor. Mas, infelizmente, quando eu penso na atenção a essas crianças que de 2 vezes por ano são acompanhadas pelo Sisvan, eu percebo que, infelizmente, não houve uma tendência, um crescimento adequado uma redução, desculpa, porque esse aí tem que reduzir, né? Adequado da região norte. A gente também não pode dizer que não houve avanços, houveram sim. Vocês observam que o mapa em 2008 ele estava mais vermelho, e aí ele foi mais clareando para 2017. Lembrando que na região norte eu tenho Bolsa Família, Bolsa Floresta e Bolsa Verde. São 3 bolsas. Próximo. Próximo, por favor. E aí eu vou falar, assim, trouxe uma fala, eu vou ler mesmo, porque eu acho que José de Castro, que foi o primeiro que começou a evidenciar a desnutrição no Brasil, ele, inclusive, escreveu uma publicação que foi clássica, que é a Geografia da Fome, mas quando ele olhou para a região norte, o que foi que ele falou, né? A região amazônica fornece subsistência às suas populações ralas e qualitativamente inferiorizadas, com suas deficiências alimentares já apontadas e com suas características antropofisiológicas um tanto precárias, por conta do quê? Da subnutrição, ou seja, da fome específica, de numerosos princípios essenciais. Correm, em grande parte, os altos coeficientes de mortalidade da região. Isto ocorre, no entanto, em áreas de fome ainda mais intensa do que a Amazônia, muito mais pobre em recursos naturais. Também a mortalidade por certas doenças infecciosas. Aí ele coloca, como a tuberculose, tem sido um fator de alta importância na deficiência alimentar. Aí como é que ele coloca em relação a resolver isso, né, gente? Industrializada a castanha do Pará, que é a castanha do Brasil, né? E retirada do produto seu excesso de óleo, muito bom para exportação, poderia ser obtido uma pasta notavelmente rica em proteína e, portanto, de uso bem indicado na alimentação, de teor proteico tão baixo. Ele já falava que a alimentação tinha um teor proteico baixo desta gente. Frutas, como a banana, tão tipicamente equatorial, cultivada em maior escala, muito contribuiria para o levantamento do padrão dietético da região. Apesar dos investimentos feitos e dos esforços despendidos, continua a Amazônia a ser uma região marginal no conjunto da economia nacional, apresentando níveis de renda proporcionalmente tão baixos em relação aos seus níveis nacionais. Pode passar. Então, vejam, quando eu já li o livro do José de Castro várias vezes,
E a gente percebe que o que ele falava, naquele momento, parece que ainda é realidade, né? E eu até hoje não consigo entender com tanta riqueza por que que ainda tem tanta gente com desnutrição, seja em função do saneamento, da industrialização excessiva, do consumo excessivo de ultraprocessados, do tipo de saneamento, da questão da água, né? Então, a escolaridade são vários fatores. Há muito tempo, o doutor César Victor, inclusive, da Federal de Pelotas, ele já estuda a influência de você investir na infância para garantir o capital humano. Lógico, se a criança não vai ter um pleno crescimento e desenvolvimento, esse capital humano vai estar prejudicado. Isso que eu estou falando de uma situação que envolve estado nutricional. Eu não estou falando de anemia, eu não estou falando de hipovitaminose A, eu não estou falando de outros fatores que também podem estar piorando o estado nutricional da criança. Então, o que a gente espera é que a nossa criança ela tenha a oportunidade de crescer e se desenvolver de forma adequada. O próximo, eu acredito que é o último. E aí, como eu tenho uma certa preferência, e aí quem conhece as músicas bovinas vai entender, eu estou esperando o próximo para falar um pouco. Eu trouxe uma frase de uma música, na verdade eu trouxe uma figura, né, da festa, que é bem conhecida de Parintins, eu trouxe uma figura e uma frase. Eu vou primeiro olhar para a figura. Quando a gente pensa, claro, na Amazônia, na região norte, no Amazonas, no meu caso, que sou daqui, a gente pensa no Teatro Amazonas, a gente pensa na floresta, a gente pensa nas queimadas, na beleza natural, e isso é muito bem explorado. Entretanto, a frase de uma música, num efeito borboleta, as crianças polinizam utopias para se viver, e no grande Ajuri, o suor faz florescer um futuro de bonanças. Nunca mais uma árvore vai chorar, a fauna, enfim, em paz procriará, os rios jamais irão secar, e os povos amazônidas sempre viverão em harmonia. Vamos declarar amor à vida. Vamos preservar a Amazônia. O futuro é agora. Preservar a Amazônia não é só a floresta. Preservar a Amazônia é garantir que essa criança ela realmente tenha o olhar que ela mereça ter, que ela não seja mais invisível. A nossa criança, ela não é raquítica, nem magrinha, nem pequenininha, porque ela é do norte, porque ela é indígena. Ela é porque, infelizmente, ela é privada dos seus direitos básicos. E quando a gente fala de Ajuri justamente é juntar, é somar, é juntar pessoas que possam fazer e garantir uma vida plena para as nossas crianças. Seria isso que eu tinha para apresentar para vocês. Muito obrigado, Esther. Pois é, por não. Parabéns pela apresentação. Agora a gente vai passar para as perguntas. Quem quiser fazer perguntas a partir de agora, pode escrever aqui no chat e eu posso ler, ou vocês podem ativar o microfone de vocês e fazerem as perguntas com a inscrição aqui no chat. E aí, para organizar. Eu gostaria de fazer uma pergunta também, já que ainda não apareceu nenhuma. Pode falar. Sim. Eu ontem estive pesquisando alguns dados assim de outros países também sobre a desnutrição infantil, né? E eu vi apareceu no Google, né? Um dado
Me dá aquele desnutrição do Iêmen, que é um país lá do Oriente Médio, microfone. né? Que tem clima desértico. E lá eles dão dados de 500 mil pessoas em desnutrição. E a Unicef também chamando para fazerem campanhas, né, de arrecadação. E eu vi a população do Iêmen é de 30 milhões de pessoas. Então, fazendo esse cálculo, daria 1% da população com insegurança alimentar, né, ou com déficit nutricional. E a gente não vê esse chamado, essa preocupação, né, na Amazônia, como foi observado na sua palestra. E isso já é de anos, né, de décadas, talvez. Por que você acha que não tem essa divulgação ou essa preocupação com a população amazônica? Primeiro, eu achei que a sua pergunta lá foi bem pertinente. E eu não apresentei, mas eu tenho dados, por exemplo, da África, né? Então, a gente tem, lembrando que são... Vocês estão me escutando, gente? Sim. Ah, tá. Então, lembrando que são dados que a gente tem e quando você compara com alguns países, realmente nós apresentamos altas prevalências. O que acontece? Primeira coisa, as instituições da região norte, elas não conversam entre elas. Quando você vê um edital, por exemplo, como eu estudei lá na USP, né? Você vê um edital que um grupo de pesquisa da USP vai apresentar, ele envolve outras universidades do país. E a gente não, a gente está muito solitário, cada um tentando fazer uma agenda. Nós não temos uma agenda única. Quando eu me graduei, que, como eu falei, em Pelotas já se falava da desnutrição na região norte, eu achava que era um absurdo, porque eu achava que nós não tínhamos desnutrição. Eu já questionava que era o problema do governo, né? A gente sempre coloca a culpa no governo, mas qual é o nosso papel? Eu não quis me aprofundar na questão das responsabilidades, mas a responsabilidade começa nos estudos de ensino e pesquisa, porque nós não estamos produzindo informação. Para quê? Para justamente se organizar e pleitear ao executivo e legislativo que tem que ser tomada alguma providência em relação a essa realidade. A nossa organização da sociedade civil também é muito fragilizada. Nós tivemos muita dificuldade, enquanto Prazan, para desenvolver o projeto, para fortalecer o Conceia e as Caisãs. Mas se você for observar os conselhos, todos os conselhos de política pública, Conselho do Direito da Criança e do Adolescente, você já viu alguém pautar no Conselho do Direito da Criança e do Adolescente a questão da desnutrição? Ou de exclusões de direito de modo geral? Então, veja, as instituições, cada uma tem sua agenda, nós não temos agenda única. Os conselhos são fragilizados. E o executivo, ele faz o que ele acha que tem que fazer. Quando você vai para a própria Secretaria Municipal e alimenta a informação, ela também não usa esses dados. A gente tem que ter muito cuidado ao olhar esses dados, porque você tem que ver, como são dados secundários, você não garante se quem aferiu esses dados foi treinado, os equipamentos, ou seja, de repente, a realidade pode ser, talvez até pior. E tem uma outra questão também. Essas informações, que para mim é muito grave também, elas são basicamente das famílias do Bolsa Família, como se a vigilância alimentar e nutricional ela fosse para quem recebe algum benefício. Bolsa Família
seria um tema, doutora Dionísia, que nós deveríamos discutir aqui, porque tem muita gente que é contra a renda básica. O que é o Bolsa Família? Quando você faz uma estratificação, que não deu para fazer, mas eu ia fazer isso. Quando você faz uma estratificação da desnutrição de quem é do Bolsa e quem não é do Bolsa, você percebe que a desnutrição reduziu na população do Bolsa. Então, o Bolsa Família, ele teve seu impacto positivo nas crianças desnutridas. Por outro lado, a obesa nem tanto, mas não é o nosso tema hoje. Então, Luiz, eu acredito que o principal problema somos nós mesmos. Porque quantos de vocês que assistiram sabiam desses dados, sabiam das pesquisas? Se nós não temos informação, amigo, não tem conversa. Ano que vem é ano de nova gestão municipal. Pleitear no momento que o prefeito apresenta no PPA a questão da desnutrição. E aí, se você tem o próprio Ministério da Saúde, que não tem a agenda para desnutrição, só tem para obesidade, não é que a obesidade não seja importante, mas existe um link entre desnutrição e obesidade. Existe um link entre mudanças climáticas e desnutrição. Então, não dá mais para você falar de um único item, por isso que eu coloquei a questão do iceberg. Você tem que sentar e discutir uma agenda que atinja vários aspectos, não um só. Eu não sei se eu falei o que você perguntou. Sim, sim. Perfeito. Bom, eu vou passar a primeira inscrição aqui da pergunta, que é até do Dr. José Sánchez, que é nosso colega da UNIA, a Universidade Intercultural da Amazônia Peruana, na cidade de Pucallpa. Ele faz parte até do nosso grupo de pesquisa, eu convidei ele hoje, e ele faz a seguinte pergunta. Parabéns, Esther, pela apresentação. Uma questão, como é a presença de eumintos parasitas na população infantil? E se existem diferenças entre população mestiça, que é o termo que eles usam lá na Amazônia, no Peru, né? Que seriam os caboclos, né? Aqui do Brasil, e indígena, rural e urbano. Olha, em relação, vou começar de trás para frente, no caso rural e urbano, né? Alguns estudos da revisão de escopo, eles trouxeram que, por incrível que pareça, que a população rural ela estaria mais em risco de desnutrição que urbana, mas é muito pouco estudado. Tem como eu fazer com o CISVAM uma estratificação rural e urbano, mas eu realmente foquei a minha tese. Isso vai ficar para o meu pós-doutorado. A questão de esmiuçar melhor urbano, rural, raça, né? Agora, quando o senhor fala de eumintos, por isso a questão do iceberg, eu volto a falar, Jennifer, eu queria que você colocasse naquela figura, porque para mim ela resume a minha fala. Existem muitos fatores que estão relacionados à desnutrição. A desnutrição, ela realmente é a ponta do iceberg. Ela não é o iceberg. E aí a gente precisa realmente investigar. Só que a questão do euminto, ele vai levar mais a questão da desnutrição. Aliás, ela é mais vista pela a desnutrição atual, peso por idade. Ninguém faz mensuração, estatura por idade, e olha uma questão da desnutrição crônica. Com certeza, conhecendo a nossa realidade, você tem a questão... o primeiro é o slide do iceberg, Jennifer. Você tem a questão da qualidade da água, do saneamento básico, do lixo, do cuidado mesmo da criança, práticas de higiene. Quer dizer, eu estudei numa faculdade de 100 anos, e quando você chega lá na Faculdade de Saúde Pública, tem lá a Faculdade de Higiene. Então, há 100 anos atrás, já se fazia a relação da higiene com as doenças infecto-contagiosas, principalmente, né? Então, com certeza, uma criança que toma uma água inadequada, que está contaminada, que não tem uma higiene adequada, ela vai estar em risco. E muito obrigada pela sua
pergunta, porque eu esqueci mesmo de falar. Não adianta também eu comer se eu não vou absorver os nutrientes, certo? Então, assim, a gente teria, nossa, muita coisa para discutir. Nós distribuir cesta básica, mas qual é a qualidade dessa cesta básica? Por que não? Aí eu peço a ajuda dos meus amigos da agroecologia. Por que não produzir alimentos que tem naquele lugar? Por que que eu tenho que produzir soja no Amazonas? Então, essa discussão, essa ponta do iceberg, nós temos que juntos discutir de acordo com a região, a realidade do Alto Solimões, principalmente Tabatinga, que eu faço fronteira com o Peru, é completamente diferente de outra parte do próprio Amazonas. E aí eu quero saber, essa pergunta eu vou pedir o pessoal do Acre e do Pará para perguntar o que foi que eles fizeram, o que foi que avançou no estado deles a desnutrição, mesmo que não tenha sido assim um impacto tão grande, porque quando você compara com dados do Nordeste, média no estado, tá? Lembrando que esses dados que eu apresentei para vocês é a mediana, que está no CISVAN. Quando você compara, você percebe que hoje, infelizmente, quem ostenta o primeiro lugar de desnutrição crônica no Brasil é a região norte. Então, esse porquê, aí a gente vai ter que verificar, tá aí o iceberg, todas essas situações que estão abaixo do iceberg. Certo. Luiz Felipe, a Evelyn, ela Sim. falou da Sociedade Brasileira de Pediatria. Vejam, a Sociedade Brasileira de Pediatria, todos os estados têm a Sociedade Estadual de Pediatria. É uma grande parceira para nos ajudar a discutir esse tema, não só a obesidade, gente. E qual a relação com o clima? E outros fatores que são importantes. Professor, Evelyn, professora, por favor, fale um pouquinho aí. Gente, está aberto para todo mundo falar. Então, boa tarde a todos. Parabéns, Esther. Gostei muito. Você me deixou emocionada com a sua apresentação. Deixa eu explicar rapidinho por que eu estou falando com você. Em 1991, eu fiz um grande estudo antropométrico envolvendo 17 mil crianças no estado do Rio de Janeiro. Era o início de um programa especial de educação com a liderança do professor Darcy Ribeiro e que eu tive a honra de ser a coordenadora de saúde. A partir daí, já nesse estudo, a gente mostrava no Rio de Janeiro 36,48% de crianças desnutridas, sendo 5.210 abaixo de 2 score Z. Né? Então, gravemente desnutridas. A partir daí, eu fiz, então, o mestrado e fiz o doutorado. E o meu doutorado foi na Escola Paulista de Medicina sobre desnutrição crônica e atraso puberal. E envolveu 122 adolescentes. A pergunta do doutorado é uma pergunta que você colocou, e por isso que eu quero conversar com você e todo o grupo. Você perguntou justamente isso, né? Será que essas crianças recuperam? Essa foi a minha pergunta científica do doutorado. Então, é importante nós colocarmos algumas questões. Primeiro, o meu coração bateu muito rápido quando você me fala, nós estamos em 2020, então vamos dizer 25 anos depois, e nós não temos uma estratégia para desnutrição infantil. Quase tive um choque anafilático. Depois você me falou assim, olha, você falou outra coisa, não, as pessoas ainda não utilizam as curvas de crescimento, que já são um padrão de referência. Meu coração bateu de novo. E depois você falou uma outra coisa muito importante, vulnerabilidade não é só integrar cesta básica. Eu concordo absolutamente com você. Fome, pobreza
não é só alimento e cesta básica. Faltou uma palavra que eu quero trazer nessa discussão, chamada vínculo. Vínculo com essa criança. Essa criança não pode ser invisível. Ela não pode ser invisível para o profissional que atende a criança no posto de saúde. Ela não pode ser invisível em políticas públicas. Ela não pode ser invisível à sociedade e, principalmente, ela não pode ser invisível aos governos. E se nós somos o porta-voz dessa criança, nós adultos, profissionais que trabalhamos com essas crianças, somos o porta-voz dessa criança. E eu já vou terminar. Então, quando você fala assim, e aí eu vou trabalhar a questão do afeto, porque essa questão é uma questão básica e importante, o vínculo que nós temos com essa criança, sobre os direitos dela, mas principalmente eu quero responder essa pergunta. Existe sim todo um aspecto intergeracional, existe sim todo um aspecto epigenético, concordamos absolutamente com isso, mas existe um aspecto de recuperação, que nós chamamos velocidade de recuperação, catch-up growth, que eu estudei profundamente, e eu quero trazer essa questão para vocês, e eu me coloco à disposição do grupo para o que vocês quiserem, para mostrar isso. E é tão importante, porque o Luiz Felipe falou do Iêmen, mas deixa eu te falar, Luiz Felipe, fui convidada pelo Stanford University, quer dizer, o pessoal dos Estados Unidos, bam, 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 lá de cima. Desnutrição é um problema de saúde pública no mundo ainda. E, principalmente, devido ao número de crianças refugiadas, crianças imigrantes, e por aí vamos, falta de vínculo, mas vamos por aí. Está aumentando. Não só lá nos Estados Unidos, e por isso me convidaram para escrever sobre isso, mas no mundo todo. Então, vou terminar. Eu quero parabenizar o grupo, quero parabenizar a Esther e quero chamar todos vocês para a gente manter esse vínculo de lucidez que nós temos como profissionais que trabalhamos diretamente com a criança e o adolescente. Então, mencionei a Sociedade Brasileira de Pediatria porque eu sou pediatra. Trabalho muito dentro da Sociedade Brasileira de Pediatria e, logicamente, trabalho também na Rede Nacional da Primeira Infância, que tem muita gente aí também na região do Amazonas. Nós temos que, de novo, vínculo, unir esforços. Nós, como profissionais, temos que dar as mãos para quem está junto e tecer a rede. A rede de construção do Brasil é preciso continuar. 30 anos depois, eu não quero mais ter arritmia cardíaca, até porque eu não posso mais. Eu já estou na programação 7.1, e aí eu fico estremecida. Mas eu acho que vocês trouxeram uma lição de lucidez. Temos que muito ainda que fazer nesse Brasil, mas temos que canalizar nossos vínculos com as crianças, nossos projetos. E aí, Esther, por favor, seja essa liderança aí na região norte e aos colegas, né? E contem comigo no que vocês precisarem. Eu sou coordenadora também, por isso que eu estou aqui de Penetra, porque eu sou coordenadora do SIG de crianças e adolescentes da rede universitária de telemedicina. E o doutor Messina, quando viu, falou, olha, tem um assunto lá que eu acho que interessa. Então, eu vim rapidamente participar, por isso que eu estou aqui. Mas já acho importante, por exemplo, nós fazemos essa união dos SIGs, né? E podemos ir à frente. Por sinal, ano que vem nós teremos, e já quero convidar vocês,
nós vamos ter, além da rede universitária de telemedicina, que a gente já trabalha há 10 anos com essa condição, nós vamos ter uma rede universitária de telemedicina para crianças e adolescentes no Brasil, que é um compromisso meu com o doutor Messina. E falei para ele, olha, já estou no 7.1, vamos embora, porque daqui a pouco eu não vou estar mais aqui. Então, mais uma vez, desculpe eu ter falado muito, mas é quando eu fico muito emocionada, eu tento falar rapidamente e às vezes escorrego nas minhas emoções, nas minhas palavras. Mas agradeço muito e espero que nós possamos continuar, Esther, juntos. Eu acho que você fez um trabalho belíssimo e nós temos que chacoalhar. Voltando aqui, publicar é importantíssimo, viu? As minhas publicações foram internacionais, porque na época existia uma distorção política sobre a questão da desnutrição de crianças no Brasil, que infelizmente ainda existe, né? Agora eu já estou com 7.1, não faz diferença, posso falar abertamente isso, né? Mas então, as minhas publicações são internacionais a tal ponto que eu tenho prestígio mais lá fora do que aqui. Resultado, eles me convidam para escrever uma enciclopédia de Stanford e aqui a gente fica com aquela brigalhada para fazer uma publicação, né? Mas eu acho que nós temos que seguir em frente com muita consciência. Eu acho que o afeto que essas crianças precisam é o básico, é direito à vida, né? Nós não podemos ter crimes, para mim são crimes, de lesa humanidade, quando não se oferece para uma criança o direito à vida, o direito a um alimento, o direito a uma vacinação, o direito ao cuidado, o direito a um hospital quando precisa, enfim. Termino. Chegou. Evelyn, muito obrigada. Pode parar com esse negócio de 7.1. Quisera eu chegar aí também, mas eu não quero chegar com essa mesma demanda. Muito obrigada pelas suas palavras. Eu acho que a gente, como eu falei, a gente não pode dizer que não houve avanço no Brasil, mas infelizmente na região norte a gente ainda tem que avançar muito. E eu queria muito mesmo contar com a senhora enquanto Sociedade Brasileira de Pediatria. A Sociedade Brasileira de Pediatria é um parceiro muito forte. E a senhora, enquanto pediatra, mais forte ainda. Porque uma vez eu escutei de uma pediatra, numa unidade básica de saúde, atendeu uma criança desnutrida, não identificou que ela era desnutrida, porque ela disse que não sabia que tinha que fazer puericultura numa unidade básica de saúde. Então, eu preciso mesmo, nós precisamos da senhora. E a senhora não é penetra, a senhora é muito bem-vinda. Venha com toda essa sua energia, sua experiência para nos ajudar. Agora, eu vou colocar uma coisa que é minha, tá, gente? Eu não tenho, talvez até também pela minha idade, mas eu não vou dizer, tá? Não vou falar. Mas eu queria que a gente escrevesse muito mais para dentro do que para fora. Porque, para mim, eu quero que aqui as pessoas saibam o que nós temos. Eu quero que aqui as pessoas saibam da nossa realidade. Porque se você jogar no Google Amazônia, você só traz dados de mata e de incêndio, né? O animal que morreu. Não que isso não seja relevante. Isso é extremamente relevante. Mas tem que lembrar das crianças também que estão na Amazônia, né? Eu queria a questão da recuperação que a senhora colocou realmente, entretanto, se eu não mudar aquele ambiente que a criança se encontra, e se essa criança chegar na adolescência, se for uma menina engravidar, infelizmente a gente já sabe quais são as possíveis consequências. Mais uma vez, agradecer aí a minha amiga Delchirene, que está assistindo. Eu quero que ela me diga como é que o Acre fez para melhorar a situação da nutrição da criança. Assim como a Inara, agora eu vi que ela está no grupo, e o doutor Rogério, ele é muito importante, doutora Dionisa, porque é ele que vai dar a resposta como é que a gente vai resolver a questão da desnutrição. Lembrando que tem a questão ambiental, mas também tem a questão alimentar.
eu não entrei muito no mérito alimentar, né? O nosso colega que falou dos eumintos, se você dá alimento para a criança e essa criança tem vários parasitas, ela não vai absorver o alimento. E tem uma outra questão que eu acabei esquecendo. Infelizmente, hoje, ficou comum suplementação vitamínica, que é outro problema. Aí dá vitamina A, vitamina D, mas as pessoas esquecem da relação cálcio-potássio. Então, não adianta só você dar cálcio para a criança crescer, se a relação, e agora a gente tem uma pediatra que pode nos ajudar, se a relação cálcio-potássio não for adequada, essa criança não vai absorver o cálcio. Então, a gente precisa desmistificar. Nós não entramos no mérito do tratamento, eu passei muito por cima, porque o que eu queria mesmo trazer para o grupo é a questão que nós temos um problema, que o Brasil já melhorou, e nós, enquanto região norte, precisamos melhorar. Mais alguém? Felipe, já estou tomando aí à tua frente, né? Isso é mal de professora. Não, aqui o espaço é aberto mesmo de trocas de experiências e falas, não é assim, não sou eu que estou coordenando, não, sozinho. Eu acho que as outras intervenções aqui são mais de comentários, né? Não tem perguntas específicas. Acho que só a Dionísia que perguntou de quem é a responsabilidade de fazer o acompanhamento da curva de crescimento, né? Que você mostrou ali na sua apresentação. Por que isso não ocorre e de quem é a responsabilidade? Olha, a responsabilidade é de todos, não adianta. A gente não vai mais fugir qual é a minha influência na sociedade que eu vivo? Se eu não tenho influência nos meus vizinhos, na minha família, então, primeiro, a responsabilidade é nossa. A criança, a nossa doutora Evelyn sabe, e outros colegas também, que ela tem que ter, é previsto no cuidado da criança a puericultura. Só que o cuidado da criança começa no pré-natal, principalmente se for adolescente, estiver com baixo peso. Estou fazendo um trabalho com alguns municípios e observei, quando eu faço do CISVAM, eu estratifico só gestante, lógico, só gestante adolescente, eu tenho quase 300, num determinado município, 300 adolescentes gestantes magreza, ou magreza acentuada. Isso a saúde, ela identifica. Mas eu coloco, a responsabilidade é de todos. Porque, por exemplo, na saúde, você tem o programa de saúde na escola. E aí, eu preciso fazer interlocução com a educação. Porque essa adolescente que às vezes não vai comigo na unidade básica, ela está lá na escola, certo? As igrejas são parceiros muito bons. A pastoral da criança ainda faz um trabalho muito bom. Então, se a gente pensa de forma institucional, doutora Dionísia, a saúde, secretarias municipais de saúde acompanhadas pelas secretarias estaduais de saúde. Mas, para mim, a responsabilidade é de todos. Por exemplo, nas universidades, atividades de extensão. Quais são as atividades de extensão e pesquisa que a universidade tem voltada para criança e adolescente? Por que a gente não apresenta muitas propostas de pesquisa na área de saúde do adolescente necessária para o Sistema Único de Saúde? Eu sempre coloco essa questão que a responsabilidade é de todos. Eu queria também... aqui, Luiz Felipe, o José Sanches, ele colocou a questão da diversidade da dieta. Além de nós termos uma alimentação monótona, realmente, hoje, a alimentação da criança é muito industrializada. Talvez até porque é mais barato, aquele suquinho de caixinha, né, o desidratado, que a pessoa ainda coloca lá que tem fruta. E talvez porque
o acesso, por exemplo, em áreas remotas da Amazônia, onde você não tem eletricidade, você vai utilizar os ultraprocessados, porque a turma da agroecologia ainda não nos ensinou a plantar, a conservar, a desidratar, a transformar o alimento. Então, a gente precisa da turma da agroecologia, realmente, né? A gente sabe, ó, por exemplo, aqui em Manaus, o FAM, nós temos o FAM, nós temos o EA, nós temos o IFAM, que trabalha isso, mas tem que trabalhar para uma demanda, não para o agronegócio, certo? Então, a gente precisa mudar algumas atitudes. Esther, posso falar? Pode, claro. Eu entrei um pouco atrasada na apresentação e também com problema de conexão, coisas de norte que você sabe como é também. Às vezes a internet da gente não é tão boa. Primeiro eu quero dar boa tarde a todos, parabenizar vocês, Esther, por esse trabalho. A gente que está há alguns anos, né, à frente da alimentação e nutrição no Estado, a Esther é uma referência, né, para mim é um exemplo, quando eu crescer eu quero ser assim. Esther sempre pautou as questões da região norte, né, porque a gente vê às vezes os programas são pensados, mas não deram as nossas características, as nossas dificuldades. Às vezes você cria um produto, um suplemento, mas você não pensa na nossa temperatura, que às vezes a gente não consegue conservar. Nós tivemos há alguns anos uma agenda, né, com foco na desnutrição, que o Ministério da Saúde implantou, propôs, né? Infelizmente essa agenda não foi para frente, né? Houve uma melhora, mas depois essa agenda foi abandonada. E agora a gente só ouve falar em obesidade, enquanto que no norte a gente ainda está brigando, né? Apesar da melhora, a gente ainda está lutando contra a desnutrição. Eu me lembro, eu trabalhei alguns anos no Pará, e eu lembro que uma ONG uma vez entrou em contato que eles queriam fazer uns projetos lá para esse município onde eu trabalhava. E eles pediram dados de desnutrição. E na época não era nem o Sisvan Web, né? Era aquele outro Sisvan, né, que a gente só anotava nos mapas e contabilizava depois. Eu me lembro que eu encaminhei os dados que eu tinha, né? Na época eu era responsável pelo Sisvan no município. E uma pessoa da ONG me procurou dias depois dizendo, olha, eles questionaram os seus dados. Eles disseram, não, ela deve estar enganada, porque eles ficaram chocados com os valores de desnutrição desse município do norte, né? Para eles é surreal, para um país europeu, né? Eu me lembro que na época o município chegou a pactuar 4% de desnutrição, eu falei, ei, a gente não está em Paris, né? Porque era surreal, nossa era muito mais, era mais de 30%, né? Felizmente avançamos, né? Avançamos, mas eu acho que a gente avançou, ainda não estamos como gostaríamos, né? Muito triste dizer que existem dois Brasis, tem o norte e tem todo o resto, né? E a gente lembrar que, às vezes, os programas não dialogam com a nossa necessidade. Né? Nós temos uma coisa que se chama fator amazônico, que é esquecido, completamente esquecido. E aí a gente cai até na questão de financiamento. Quando você financia, né, algum recurso para o norte, você esquece que no norte é tudo muito mais caro. O nosso combustível aqui custa R$ 5. Então, para eu me deslocar para ir para uma zona rural fazer uma atividade, aquele mesmo recurso vai render muito menos. E temos municípios que a gente só acessa de via aérea, que metade dos nossos municípios tem população indígena ainda aldeada. Então, às vezes, aquele indicador que é criado, ele não reflete, não é a nossa realidade e cria bastante dificuldade para a gente. E na hora de consolidar, bota a gente igual a todo mundo. Não tem que ser assim. A gente vai ter que tratar o norte diferente, porque o norte tem coisas diferentes. Tem pessoas muito comprometidas, pessoas envolvidas. O que a Esther traz em relação aos dados é real. No meu estado, mais de 90% dos dados do Sisvan são Bolsa Família. Então, ainda tem esse foco só nessa criança. E as outras? Eu sei que tem município no meu estado, Esther, que mais de 80% da população está como Bolsa Família. Isso, infelizmente, é real. O Acre é um estado pobre de fato. Né? Mas e o resto? E as outras crianças que ainda não foram contempladas com o Bolsa, que também são pobres e que provavelmente também têm desnutrição e a gente ainda não está conseguindo olhar para elas. Os programas de micronutrientes são necessários, porque é como você disse, a desnutrição é a ponta do iceberg, tem todo o resto. Mas eu acho que a gente está dando muito enfoque à questão dos micronutrientes e a gente precisa retomar essa questão da desnutrição. E aí eu jogo, né? E aí eu pergunto, e agora, né? A gente precisa de sentar com o Ministério, puxar uma agenda nacional, eu acho que a gente tem que propor isso, e discutir daqui para frente, diante desses fatos, diante desses estudos, o que é que a gente vai fazer? Porque temos sim já a obesidade sinalizando aí, né? O meu estado ainda não está numa situação ainda periclito, mas já tem. Né? E, paralelo a isso, a desnutrição que ainda temos. Né? E eu acho assim,
Enquanto tiver uma criança, a gente não pode fingir que não está vendo, né? A obesidade nada mais é do que outra face da desnutrição, da insegurança alimentar, né? Infelizmente, o ultraprocessado está entrando, né? Então, essa criança do Bolsa Família, às vezes tem pouco recurso, mas como ela ainda não acessa a promoção, a alimentação saudável, essa mãe ainda não está orientada, às vezes ela acaba comprando ultraprocessado. E isso é uma outra discussão, né? Essa questão de orientar. Né? Às vezes o solo, onde reside, por exemplo, onde eu morava lá no Pará, o solo não favorecia muito a plantar alguns alimentos, né? Então a gente precisa discutir o quê? Manejo de terra, a gente tem que estudar isso, né? E assim, segurança alimentar é isso, envolver outras partes, porque sozinho, só enquanto saúde, nós não vamos resolver esse problema. Infelizmente, estamos num contexto de enfraquecimento da segurança alimentar, se já era fragilizado, agora a gente está vivenciando isso de uma maneira mais forte, mas temos pessoas como Esther e como outras pessoas em outros estados que estão lutando, que estão, né, pautando isso, que não deixaram essa agenda morrer. Mas fica a minha pergunta, Esther, e agora? Obrigada. Felipe, eu vou sugerir que quem que quer... A Luziene faça a pergunta, aí eu respondo as tuas, né? Acho que seria bom. Sim, beleza. Olá, boa tarde a todos. Te parabenizar, Esther, pelo belíssimo trabalho. A Deutirene, que falou anteriormente a mim, nós estudamos juntas na UFPA, olha só que bacana, né? Poder reencontrar a colega nutricionista. Realmente, Esther, a gente acabou negligenciando a desnutrição, mas eu gostaria de lembrar que ano passado saiu um documento do The Lancet, né, sobre a sindemia global, que é essa junção, desnutrição, obesidade e mudanças climáticas, que são os 3 problemas aí que são pandemias, né, que nós estamos enfrentando no mundo. E que esse documento, né, eles apresentaram um documento que é um documento norteador para decisões políticas, não só para os governos, mas também para as instituições de pesquisa. Como você falou, realmente está faltando a gente pesquisar. Eu penso que por conta de toda essa transição aí, né, houve vários avanços, né, com programas na parte de alimentação, né, o Bolsa Família, o PSE, PENAI, que deu sim uma certa melhorada na questão do acesso aos alimentos, né? Porém, essa seleção aí não foi adequada, mas só que muitos, né, em muitas regiões, sobretudo a nossa região, esse acesso não foi suficiente. Mas o que eu queria te perguntar, o que me chamou a atenção, foi esses dados que faltam, né? Faltam esses dados. E aí eu lembro da questão do CD, que a gente chamava CD, né? Que é o crescimento e desenvolvimento, que as crianças seriam acompanhadas, todo mês eram pesadas na atenção básica, o papel importantíssimo da atenção básica, né, nessa questão aí, desse acompanhamento, do desenvolvimento e crescimento, muito dos dados antropométricos, né, e aí veio suplementação dos micronutrientes, como a Deutirene falou. Então, essa agenda aí é que precisa realmente ser apresentada com esses dados, e aí eu queria saber contigo, porque você colocou o dado do CESVAM Web, né, que só tem colocado ultimamente os dados do Bolsa, né, que são pesados e medidos, e aí apresenta o dado, mas não apresenta a solução, né? A proposta de intervenção, só 2 vezes ao ano, mas esses outros dados aí, do CD, os dados da atenção básica, né? As informações sobre marcadores do consumo alimentar, dos municípios que passam para as secretarias estaduais. Você chegou a pesquisar, a buscar esses dados, ou foi só mesmo os dados nacionais do CESVAM Web? Essa era a minha pergunta. Muito obrigada aí pela belíssima apresentação aí. Eu que agradeço, Luziene, a sua participação, foi muito importante a sua pergunta também. Na verdade, como eu falei, o objetivo era usar um sistema que está consolidado como um sistema da vigilância alimentar e nutricional. Existem várias formas de você fazer vigilância. Uma delas é a chamada nutricional,
outras são as pesquisas, que normalmente se faz, e o sistema. Como hoje a atenção primária ela está se fortalecendo cada vez mais, você viu que a cobertura ela deu um salto muito grande no Brasil, inclusive na região norte também. Significa que a gente melhorou a informação. O que a gente precisa agora, o desafio que as coordenações estaduais têm, é olhar para esses dados. Eu vou começar respondendo a sua, para depois responder da Deltirene. Infelizmente, a demanda da atenção primária ela é muito grande, porque são bombeiros, né? Estão sempre correndo para apagar fogo. E aí, veja, por incrível que pareça, quando o Lancet publicou essa sindemia, essa pandemia, ele veio, inclusive, antes do Covid. Quer dizer, quando o Covid veio, considerando a virulência e a mortalidade muito alta, todo mundo se preocupou, inclusive com questões de higiene. Não era mais necessário a gente falar de como se deve lavar a mão. Agora, com as questões da desnutrição, obesidade e mudanças climáticas, correlacionar esses três, ninguém fala sobre isso. E aí a Evelyn, quando estava, ela voltou a falar, ela chegou a falar da questão do vínculo, e ela falou também dessa relação que é fundamental a gente fazer essa interligação, né? A questão, a gente planta para quê? Quem vai comer o que a gente está plantando? Então, são muitas perguntas que a gente precisa responder juntos e trabalhar juntos. Como eu defini que deveria ser o CISVAM, considerando a sua evolução no Brasil e ser um instrumento da atenção primária, como se seria para fortalecer o que já deveria ser feito. O que hoje os estados estão fazendo é um esforço para inserir as outras pessoas que são acompanhadas pelo CD. Eu vou voltar a falar da minha experiência atual. Tem um município que ele está acompanhando 4.000 crianças. Dessas 4.000, 2.000 não são do Bolsa. Então, veja como, mesmo começando com Bolsa, já está havendo uma inserção de pessoas que não são do Bolsa. E nós estamos numa etapa no qual os municípios começaram a identificar, por equipe de saúde da família, quem são os desnutridos e os obesos. Só que aí onde é que a gente vai parar? Lembra quando eu apresentei as causas básicas da desnutrição, lá, o fator dentro do contexto, o que é básico, a questão política, o estruturante não depende muito do profissional de saúde. Por isso que eu falo, e aí eu respondo a pergunta da Delti, a importância da informação e da divulgação, a publicização desses dados. Então, não adianta só ficar aqui na nossa reunião, e aí foi colocado pela professora Evelyn, pelo Luiz Felipe e por mim também, e por vocês que estão assistindo. E agora, o que nós vamos fazer? Nós realmente precisamos fazer alguma coisa de forma coletiva. Em relação a gestores, nós temos os níveis que dão apoio. Por exemplo, em relação ao Estado, tem o Conselho de Secretários de Estado dos Estados, que é o CONAS. Então, levar essa pauta para o CONAS pleitear junto ao Ministério da Saúde. Tem o CONASEMES, que agrega todos os conselhos, os COSEMES dos municípios. Nós temos o Conselho Nacional de Saúde, nós temos as conferências. Então, esses espaços coletivos que definem políticas públicas, eles têm que ser fortalecidos com essa agenda. Na verdade, eu não vejo uma outra forma que não ser fortalecer a sociedade civil para cobrar do poder executivo e do legislativo. A gente só lembra do executivo, mas, por exemplo, quantas audiências já foi realizada numa Assembleia Legislativa ou numa Câmara de Vereadores? Nós não temos esse hábito. E quando você olha os países desenvolvidos, eles são muito organizados.
Então, a gente precisa realmente se organizar, melhorar nossas informações, trocar informação. Eu queria muito ter mais dados do Amapá, porque se você olhar os dados do Amapá, parece assim que o Amapá tem uma situação muito preocupante. Em 10 anos, gente, você não tem uma sair de 23 de prevalência para 22, certo? Entre outros, infelizmente, o Amazonas também tem que melhorar muito. Eu acho que esse agora seria uma fala de cada um. Não queria realmente chegar com meus 71 anos, como a professora Evelyn chegou, e dizer assim, meu Deus, isso ainda existe. Infelizmente, com tantas ações, né? Tem o selo Unicef, tem PET, tem ProJovem, tem ProERT aqui no Amazonas. Eu acho que está faltando alguma coisa. Eu acho que nós, universidade, estudantes que produzimos e podemos influenciar, somos nós que temos que começar a se mobilizar para realmente melhorar essa situação. Então, essas são minhas considerações, Luiz Felipe. Bacana, Esther. Muito bem, então, agora acho que a gente não temos mais perguntas. Gostaria de agradecer a Esther e todos os participantes que estiveram aqui hoje, estudantes, pesquisadores, professores, e convido todos também a participar de uma reunião na próxima semana, que iremos fazer pelo núcleo que nós temos aqui na Universidade Federal de Roraima, que é o NEASAN. Nós convidaremos o doutor José Sánchez para falar um pouco sobre a mudança de hábitos alimentares na população de mestiços, que eles chamam, né, que são os caboclos da Amazônia peruana. E aí será no dia 18 à tarde. Conto com todos lá. Até lá. Um abraço. Luiz Felipe, nesse momento não é o momento para todo mundo abrir a câmera para fazer o print? Esqueci. Verdade. Todo mundo abrir a câmera para fazer o print. Vamos lá, gente. Já liguei a minha, tá? Eu quero me ver. É a doutora Dionísia, hein? Pronto. É que demora um pouquinho, tem que tirar a apresentação, né, Esther? Amanda, doutor Rogério, saudade. Como é que tira a apresentação? Jennifer, tira a apresentação dela. Amanda, Rebequinha. Rebeca agora arrasando como professora, né? Olha os TCC, Rebeca. Bora lá, Jennifer, o print. Cadê o pessoal? Uns tem vergonha, doutor Rogério tá todo gato de azul. Sempre de azul. Jennifer, tem como você tirar, o iceberg dela também, ó. Tem como tirar, Jennifer, essa apresentação dela? Mas tá vai ficar pequenininho. Ai, Amanda. Quem que vai tirar o print? É a Jennifer? Eu não sei como é que faz isso. Eu pensei que era só eu, olha. Você que sugeriu, então eu tô pensando quem é que vai tirar. Deixa eu ver aqui. Quem souber, quem é que sabe fazer? Peraí. A Jennifer, né? Ajuda dos universitários. Agora a Jennifer não é mais. A Delt não quer abrir a câmera, no mínimo ela não fez escova no cabelo. Eu deduro mesmo. Tô tentando, mas não consigo. Eu já cliquei aqui e não tá abrindo. Abriu, amiga? Vanessa. Tem a Anaísa aí também. Já aproveitando, então, que todo mundo está entrando, se começar a entrar muito e vai ficar a cara pequena, é melhor tirar a sua apresentação. Eu tô esperando que parem. Então, tá. Jennifer, você não está conseguindo, Jennifer? Eu não estou conseguindo também. Tirar a apresentação? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Eu clico abrir, mas ela diz iniciar e não abre de jeito nenhum. Ué,
Mas era para já, porque tá todo mundo liberado para. Quem é que tá falando? Para eu ver? É o Tirene, eu não consigo. É o Tirene, vou ver aqui então o que é que tá acontecendo. É o Tirene. Quando eu falei que ela não fez escova, ela disse: para lá, que eu fiz escova. Mas eu não assim, fiz mesmo. Para todo mundo. Será que não é porque Né, ela tá falando de celular ou não tem nada a ver? É do celular, não conecta, não? Não sei, alguém conseguiu conectar de celular? Porque eu clico abrir, ele diz iniciar, eu clico, mas não avança. Ah, já sei aqui, ó, fechar a apresentação. Vamos ver, agora todo mundo ficou grande. Ué, estranho. Aproveitar, então, que tem as nutricionistas, tem muita nutricionista aqui do Pará, que eu tô vendo, né? Tem você do Acre, tem, só não vi de Rondônia. Aproveitando a Inara e Luiz Felipe, já que foi falado muito indígena, e já que a gente teve a participação da professora Evelyn aqui, eu acho que a gente tem que aproveitar esse gancho, né, Amanda? A gente tem que aproveitar esse gancho que a Amanda já passou sobre aquele banco de dados que a gente tem, que a gente precisa, então, publicar, né? E aproveitar a disponibilidade da professora doutora Evelyn, porque é para a gente verificar essa questão da agenda para desnutrição para o pessoal daqui da região norte, né, Esther? Então, eu acho que é bom você dar uma cutucada em todo mundo que você conhece. Uhum. Porque eu acho que a gente tem que aproveitar isso. Jennifer, cadê você para você aparecer também e tirar foto? Ó, vou tirar agora, tá? Deixa eu ver. 1, 2 e print. 1, 2 e já. Pronto! Como é que faz esse print, hein? Tem um